Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu venho trazer aqui pra vocês, pessoal, a minha análise completa do ato 7 e 8 do capítulo Nod Cry. Se você não entendeu absolutamente nada sobre esses dois últimos atos de Nod Cry, não se preocupa porque hoje eu vou te explicar tudo. Só para lembrar, já tem aqui no canal também as análises dos outros atos e tá tudo em uma playlist. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, mas não se esqueçam de se inscrever para dar aquela força e de deixar o like também, beleza? Vou fazer uma recapitulação aqui, ok? No finalzinho ali do ato 6 de Nod Cry, o último, da Luna 3, o viajante e seus colegas lutaram contra o doutor e o doutor, meu amigo, mostrou pro que veio. Usando duas medulas lunares e a Colombina que foi capturada, o doutor meio que conseguiu ali controlar brevemente o poder das luas de Teyvat, mas isso só até a Colombina fugir no portal lunar. Depois que isso aconteceu, o doutor perdeu o controle de tudo, meio que ficou ali pro grupo encontrar o doutor e a Colombina. Logo no início do ato 7, descobrimos que Arlequino e Sandrone localizaram o paradeiro do doutor, que estava escondido ali em um laboratório situado ao norte de Nod Cry. Quando o viajante e seu grupo chegam até esse local, o laboratório já tá ali bem destruído. Robôs incinerados, estruturas quebradas, e muito disso foi por conta da Arlequino e da Sandrone, que já haviam visitado o local antes do viajante. Eu acho até massa que você vê alguns fios, carmesim. Isso é muito tem a ver com a estética da Arlequino, né? Que é meio puxada pra uma aranha. Achei bem interessante isso quando visitei esse lugar. Por conta dessa destruição toda da Arlequino, algumas espécimes do doutor acabaram por fugir das suas gaiolas. Então, criaturas como lagartos, monstros da caçada feroz, estavam à solta. E isso mostra pra gente que o doutor estava realizando experimentos. Bom, o doutor estava fazendo tudo isso, esses experimentos aí, pra cumprir sua missão, atingir o seu objetivo final, que era o de criar uma medula artificial. Só recapitulando, as medulas lunares são artefatos que foram criados ali a partir da destruição das luas físicas de Teyvat. A lua gelada não foi destruída, portanto não foi criada uma medula, mas a iridescente e eterna sim. Foram destroçadas, duas medulas foram criadas, e mesmo após a Colombina fugir, abrindo o portal lunar, o doutor conseguiu ficar com esses itens. Só que, mesmo com esses itens extremamente poderosos, para o doutor conseguir o que ele realmente queria, que era o poder trilunar, ele precisaria ter mais uma medula. Foi por isso que ele começou a tentar criar a sua medula artificial, na intenção de alcançar um estado divino, tornando-se capaz de interferir nas leis fundamentais de Teyvat. Depois de entrar na base e enfrentar alguns monstros, o viajante chega até o doutor e descobre que a Sandrone havia retornado ao escritório de design de experimentos de Kuvaq, pois o segundo mensageiro havia colocado seus subordinados em risco. Arlequino não aparece de imediato, mas acaba se juntando ao viajante no primeiro confronto direto contra o doutor, que já é um massacre. Mesmo com sua medula artificial incompleta, Doutori demonstra um poder absurdo e derrota Arlequino, Viajante e Uzo. O grupo então é forçado a recuar, porém, durante a fuga, o viajante acaba sendo capturado. Do percurso do laboratório até a curadoria, Arlequino e os outros perceberam que Nod Cry estava começando ali a ser cercada por campos de energia desconhecida, que avançavam, destruindo tudo ao redor. Diante dessa ameaça, o grupo iniciou um plano de evacuação, enviando parte da população para Snezhnaya e outra para Natlan, justamente porque eram ali as nações mais próximas. Arlequino, Nefé e os outros, diferente das pessoas de Nod Cry, não poderiam deixar a região porque o doutor havia lançado uma maldição sobre eles. Ainda assim, o plano de evacuação segue adiante. Foi nessa conversa aí, pessoal, sobre a maldição que o doutor havia colocado, sobre os campos de energia, que a Paimon descobriu que o viajante havia sido capturado. E essa cena, eu achei ela um tanto que legal, porque mostrou como a Paimon se importa com o viajante. Já deu pra ter uma noçãozinha, assim, lá no capítulo Natlan, no final, onde a Mavuik e o viajante tiveram que enfrentar o bicho do abismo. A Paimon não conseguiu ir, mas eu acho que aqui essa separação foi uma coisa mais forte. E eu até cheguei a pensar no final do Genshin, né? Será que o viajante realmente vai ficar em Teyvat? A minha teoria é que não. Então essa separação vai acontecer e eu acho que vai ser um negócio bem complicado. Mas enfim, continuando. Nesse meio tempo, que a Paimon descobriu o que aconteceu com o viajante e tal, o
Turin e o Albedo também passaram a investigar as misteriosas esferas que se formavam por Nordcry. Eles descobriram que essas estruturas eram feitas de energia pura do Reino da Luz, que poderiam ser diluídas, quebradas, digamos assim, através de energia elemental. Com a ajuda de Scaramouche, Albedo consegue abrir uma brecha no campo, permitindo que ambos entrem. E lá dentro, eles fazem uma descoberta perturbadora. O doutor estava trocando as mentes de humanos com as de animais, tudo pra fazer um experimento. Pelo que eu entendi, ele tava meio que testando seus poderes ali. A propósito, voltando ao foco do viajante com o Doutor, desde o início, a captura do viajante sempre fez parte do plano do segundo mensageiro. Por ser um descido, alguém que não pertence plenamente a Teyvat, o Doutor considerava o viajante alguém especial e interessante. Ele nunca teve curiosidade com o humano ou com animais, sei lá. Não, o Doutor sempre quis saber desses patamares mais elevados. Divindades, descidos. Então essa captura do viajante já estava no plano do Doutor. O objetivo do Doutor, eu já expliquei isso anteriormente, mas sempre foi o de transcender o destino, tornar-se um deus perfeito e criar um novo mundo. Para ele não fazia sentido permanecer preso às regras impostas por um ser que sequer pertence a esse mundo. As pessoas nascem, morrem, os ciclos começam e terminam, tudo isso porque o primordial determinou. Mas o Doutor acreditava que poderia ir além, ser mais do que um simples humano. Eu achei muito legal como a Royal Verse explicou essa parte da lore no jogo. Após capturar o viajante e confiná-lo em um espaço isolado, o Doutor tentou por diversas vezes convencer o viajante a colaborar com ele. Inclusive, jogou até muito baixo com o viajante, dizendo que ele conseguiria encontrar o Gêmeo do Abismo, oferecer poder, falou que a tal busca das respostas do viajante, ele poderia facilitar, né, o que o Gêmeo descobriu no final de sua jornada. Com estalar de dedos, o Doutor podia trazê-lo até o viajante e contar tudo. Enfim, prometeu que poderia realizar qualquer um de seus desejos. Essa conversa entre os dois eu achei um dos pontos mais altos dessa quest, desses atos. Porque ele escancarou o quanto que o Doutor é um narcisista, egocêntrico, cruel e também um ótimo vilão. Convenhamos que ao longo dos anos, Genshin Impact não apresentou um vilão realmente marcante. Atualmente a gente teve o Rei, eu até gosto dele, mas não chega ao nível do Doutor. Acho que o mais emblemático que a gente tinha anteriormente era quem? A La Senhora, o Scaramouche por um tempo, mas eu particularmente sempre pensei o Doutor como sendo um grande vilão do Genshin, e de fato, cara, esse maluco é. Ele é genuinamente detestável, arquitetou um plano brutal, enganou todo mundo ali, colocou o viajante e os outros em uma situação um tanto que complicada. Ainda assim, com todas essas conversas do Doutor poderia ajudar o viajante, ele se recusou a fazer parte desse experimento, e os dois partiram para a porrada. Essa luta eu achei muito massa, pois mostrou o viajante utilizando vários elementos e de forma dinâmica. Normalmente a Royal Verse faz o viajante usar um elemento aqui, outro ali, mas dessa vez foi uma verdadeira explosão de combinações. Ele jogou um Tornado Anemo, misturou com Pyro, usou Hydro também, correu mais rápido com Electro. Visualmente e narrativamente eu acho que esse foi um dos melhores momentos do viajante dentro de um arco do Genshin, do ponto de vista de luta. Apesar de tudo, apesar de dominar ali, ser quase o Avatar, ele não conseguiu derrotar o Doutor, que naquele momento já estava com a sua medula artificial completa. O viajante só sobrevive graças à intervenção do Scaramouche, que o resgata no último momento. Mas como é que o Scaramouche conseguiu salvar o viajante? O Doutor não havia colocado o nosso queridíssimo protagonista em uma outra dimensão? Então, depois de algumas investigações, todo mundo descobriu que o viajante Doutor estava dentro de um espaço, de um daqueles campos de energia do Reino da Luz, sendo mais específico, em um campo que envolvia o escritório de design de experimentos de Kuvak. O viajante salva, o grupo se reúne novamente e chega a uma conclusão inevitável. Para enfrentar o Doutor agora, portando sua medula artificial e com poder trilunar, seria indispensável a ajuda de Colombina. Todos sabiam que ela estava presa em uma dimensão alternativa, o reflexo da Lua, e que inclusive ela havia influenciado diversos eventos do passado de Nordcry. Toda a história que a gente vivenciou, a Colombina influenciou e até que demais. Mas essa parte da história fica para um outro vídeo. De toda forma, Sandrone assume a responsabilidade de trazer Colombina de volta, e após inúmeros cálculos e estudos complexos, incluindo análises de materiais da Cruz de Narcissos, a Sandrone consegue desenvolver uma fórmula. No entanto, a fórmula não estava completa. Para finalizá-la, seria necessário que Arlequino, Varka e Nicole derrubassem a Lua gelada, ou sendo mais preciso, que trouxesse a Lua para mais perto ali de Teyvat.
pra dentro. Para criar essa fórmula, pessoal, para trazer a Columbina de volta, a Sandrone contou com a ajuda do núcleo de Scaramouche. Eu não falei sobre isso nos atos passados, mas o Scaramouche foi criado a partir da tecnologia de Canadian, isso a gente já sabia, mas também ele possui no seu núcleo um pequeno fragmento da Irminsul. Foi por isso que a Sandrone conseguiu fazer os seus cálculos e concluir a fórmula, porque o núcleo do Scaramouche era adequado para processar tantos cálculos complexos. Então, a Sandrone desenvolveu a fórmula, começou a colocar ela em prática, mas era necessário algum tempo para que a fórmula fosse prosseguindo, porque ela já tinha em mente como funcionaria, ela teria que ficar na cidade de Nasha para que os processos avançassem, e daí só então Arlequino, Varka e a Nicole derrubassem a Lua para concluir a fórmula. Nesse meio tempo que a Sandrone e os outros estão na cidade de Nasha, Dottore chega com tudo, com seus capangas, e são derrotados facilmente pelo viajante e os outros, mas o Dottore não. Bom, no ato 6 de Nodcry, vocês viram que o Dottore capturou a Columbina, controlou as medulas lunares, só que ele não conseguiu dar continuidade aos seus planos maléficos, porque naquele momento a Columbina conseguiu fugir através do portal da Lua. Diversas teorias surgiram sobre para onde a Columbina foi, que ela foi pro passado, que foi para não sei o quê, e agora a gente entendeu melhor esse assunto depois do ato 7 e 8. Columbina acabou indo parar num reflexo da Lua, que seria uma espécie de dimensão alternativa criada pelo Rei Dragão Nibelung com um propósito muito específico: aprisionar as Irmãs da Lua e impedir que elas interferissem em sua guerra. Quem assistiu meu vídeo de cronologia de Genshin Impact sabe que Nibelung deixou Teyvat em um certo momento e criou as Irmãs da Lua para cuidar desse mundo. Bom, depois que isso aconteceu, a gente teve a Guerra da Chama Funerária, mais pra frente, que foi quando Nibelung voltou e enfrentou o Primordial, e foi nesse período aí que, por ter aceitado, entre aspas, o Primordial e não ter ajudado na sua guerra, o Nibelung ficou irado com as irmãs e aprisionou elas. Acho que eu expliquei isso nos atos passados de Nodcry. Então, o local onde as irmãs ficaram presas foi no reflexo da Lua. Esse lugar, ele não segue as leis normais de Teyvat. Aqui o fluxo do tempo funciona de forma não convencional. Ele flui para trás. É justamente por isso que no ato 7 e 8, a Columbina consegue por diversas vezes acessar momentos passados do arco de Nodcry. Claro que tem a ver com o espaço, né? Mas tem outra coisa também relacionada que vocês vão entender mais pra frente. É importante deixar claro aqui que essas visitas que a Columbina fez ao passado não foram simbólicas. Elas, de fato, aconteceram. A Columbina que atravessou esses portais no reflexo da Lua e foi pro passado, de fato, influenciou a história. Mas, como é que um negócio desse pode acontecer? A Columbina do futuro mexer no passado? E, galera, não tentem entender muito, porque isso aqui é um paradoxo temporal fechado. Quando a gente fala de paradoxo, é complicado aplicar uma lógica. Bom, galera, vocês se lembram que muitas coisas estranhas aconteceram durante o arco de Nodcry. Coisas que não tiveram uma explicação. Isso até fez que muitas deduções fossem criadas. E vamos lá, sabem aquele aliado misterioso que ajudou a conter o canhão da Ainon no momento lá que o Rei estava prestes a retornar? Nessa época, muitos, inclusive eu, imaginaram que a pessoa que ajudou o viajante e os outros fosse a Nicole, mas não, foi a Columbina agindo a partir do reflexo da Lua. Perazer, então a Columbina do futuro foi quem ajudou o viajante a conter o canhão da Ainon quando ele foi disparado lá, e é isso mesmo. No início, a Columbina demorou a entender que estava acontecendo no reflexo da Lua, mas quando ela percebeu onde estava e o que aquele lugar permitia, ela tentou diversas vezes avisar o viajante e os outros sobre o que estava por vir, tipo a ascensão do Rei, a questão do Dottore conseguindo as medulas. Tudo isso a Columbina tentou avisar o viajante e aos demais através de mensagens, para tentar minimizar os danos. O problema é que essas mensagens nunca chegaram a tempo, então surgimento do Rei, Dottore conseguindo as medulas, tudo isso aconteceu na história normalmente. Mas as mínimas interferências que a Columbina fez na história ocorreram também. Por exemplo, ela ajudar essa questão do canhão da Ainon. Tem outro momento lá que o viajante, junto com o Flynn, está buscando alguns livros para entender melhor o que estava acontecendo. Foi a Columbina também que ajudou nisso. Digamos que a Bina foi a grande salvadora do arco de Nodcry, porque se ela não tivesse feito isso, não tivesse intervido no passado, as coisas teriam sido bem piores. Com o passar do tempo, pessoal, o grupo do viajante acabou descobrindo que a Columbina não estava morta, e sim viva em uma dimensão alternativa. Isso muito por conta das mensagens que ela mandou também. Nefé e Flynn acabaram
por descobrir essas mensagens, tiveram outras coisas, então foi isso. Agora deixa eu explicar uma coisa muito importante. A Colombina, ela só conseguiu influenciar o passado no reflexo da Lua por causa da Lunotar. A Lunotar, antigamente a gente achava que era um bicho criado pela Colombina, um Currenque, só que especial. Mas não, Lunotar, pessoal, é um fragmento da alma da Colombina que ela colocou em Teyvat para guiar o viajante. Foi por isso que ela conseguiu, no reflexo da Lua, acessar certos portais, atravessar ele e ir para o passado, porque um fragmento da sua alma estava na realidade. Naturalmente, pessoas não conseguem sair do reflexo da Lua, tipo, ninguém. Mas a Colombina conseguiu fazer isso por conta da sua ação. Mas, Gira, quando é que foi que a Lunotar foi criada? Lembram do encontro do viajante da Paimon com a Lunotar logo no começo de Nordcry? Aquilo dali já foi influência da Colombina no reflexo da Lua. Então, para resumir, Lunotar não é uma entidade aleatória. Ela é um fragmento da própria alma da Colombina, criado para permanecer ao lado do viajante, guiá-lo e, acima de tudo, servir como... Acabou por servir, na verdade, né? Como uma âncora entre realidades. Na história desses novos atos, a Colombina só conseguiu ir pro passado até o momento que Lunotar foi criada, porque ela era a âncora. Então, momentos anteriores a isso, a Colombina não conseguiu acessar. Então, o que ela fez? Depois de acessar esse último portal, ela avançou no reflexo da Lua até encontrar um espaço com forças semelhantes às do abismo. É nesse local que ela encontra Rehi. Diferente da figura instável que vimos antes, Rehi aqui já não estava mais em completo descontrole. Ele revela que depois de cair no reflexo da Lua, tentou inúmeras vezes escapar usando seus poderes, mas sem sucesso. Aquilo que eu falei pra vocês, não tem como sair do reflexo da Lua. Curiosamente, Rehi não se lembrava da sua primeira vez que esteve no reflexo. Tudo indica que ele permaneceu ali por um tempo até ser dilacerado. Quando Colombina o encontra, aquela já era a segunda vez. Rehi sobreviveu porque ele teve um forte contato com Nodquai e com Kurvak também, porque se não fosse isso, meu amigo, ele tinha se lascado. E olha que bizarro, aquela voz que o Rehi escutava direto, parece muito com a voz do Vedrofoni, no reflexo da Lua, ela desapareceu. Caso vocês não se lembrem, essa voz era o que influenciava o Rehi, o Vedrofoni e os outros, foi o que influenciou a eles irem atrás daquele poder lá que o Irmin queria colocar no Gêmeo do Abismo, o poder abissal capaz de abalar o mundo. Isso que aconteceu com o Rehi é interessante porque mostra que o Abismo não consegue influenciar qualquer espaço existente, ele possui limites. Durante essa conversa com Colombina, Rehi também revelou que Dotori havia coletado fragmentos de seu corpo há muito tempo com a intenção de revivê-lo caso fosse necessário. Rehi nunca se interessou pelos experimentos de Dotori, seu foco sempre foi caçar a Lua e recuperar seus próprios poderes, mas querendo ou não, seus objetivos acabaram se alinhando aos de Dotori. A caçada feroz se tornou tão ativa em Nordcry justamente porque Dotori aproveitou o momento de fragilidade da Colombina quando ela deixou os Fatui. Depois de ajudar lá a Tsaritsa e retornar para Nordcry, né, Dotori aproveitou esse momento para intensificar as atividades da caçada. Em resumo, tudo o que aconteceu no arco de Nordcry, a aparição de Rehi, toda a desgraça tem a ver com o Dotori. Foi o que eu falei pra vocês, que o Dotori ia ser o grande vilão do arco de Nordcry, de fato ele é. Impedido de se mover livremente no reflexo da Lua, Rehi pediu pra Colombina encontrar um fragmento da alma de Tolindis que estava próximo daquela região, onde eles estavam conversando. A intenção do Rehi era que Tolindis soubesse tudo o que aconteceu com ele desde que se separaram. Colombina fez isso, ajudou o Rehi e descobriu uma coisa bem interessante. Uma das intenções de Tolindis entrar no reflexo da Lua era voltar ao passado para impedir que o rei de Canheria encontrasse o Gêmeo do Abismo, porque foi depois desse encontro que as pesquisas a respeito do Abismo se intensificaram e o Irmin ficou maluco. Tolindis queria evitar isso, principalmente por causa de Rehi, mas falhou. Em seus estudos, Tolindis também descobriu que as energias desconhecidas do reflexo da Lua permitiam avançar cada vez mais fundo nesse plano. Colombina, seguindo as instruções desses estudos de Tolindis, seguiu o fluxo energético do reflexo da Lua e, ao chegar ao fim do caminho, ela se deparou com nada mais e nada menos do que Sonete, a deusa da Lua. Como eu expliquei antes pra vocês, o reflexo da Lua foi criado por Nibelung para aprisionar as irmãs da Lua, Arya, Canon e Sonete. Desde a Guerra da Chama Funerária, as deusas da Lua estão presas nesse local. Elas tentaram sair por inúmeras vezes, mas não conseguiram. Esse encontro da Colombina com as deusas da Lua explicou pra gente muita coisa que aconteceu no passado. Quando o Primordial chegou em Teyvat, ele não veio de forma hostil. O que eu sempre pensei? Eu pensei que o Primordial chegou já querendo dominar o mundo e, como dizem, né, botando pau na mesa, mas não foi bem assim. Quando ele chegou em Teyvat, as deusas o aceitaram como hóspede, tiveram uma relação tranquila, só que o negócio começou a esquentar depois que o Primordial manifestou seu desejo de mudar
e dominar Teyvat. Segundo Arya, havia uma espécie de ordem nas regras que ele iria impor, algo que o Nibelung nunca havia ensinado antes às Irmãs da Lua. Arya e Kanon queriam observar que essa ordem do Primordial seria boa ou mal para Teyvat, só que Sonete, por outro lado, não queria que o Primordial se envolvesse com nada a respeito do seu mundo. Depois de estabelecer a sua ordem, as irmãs viram que ela era boa, só que tinha um porém. O Primordial, ele demonstrava uma repulsa extrema por qualquer forma de vida buscando poder, ou qualquer forma de vida questionando sua autoridade. Sempre que isso acontecia, a punição vinha na forma dos chamados pregos de Safira. As irmãs tentaram ajudar aqueles que eram atingidos pela fúria do Primordial, mas muitas vidas acabaram sendo perdidas nesse processo. Quando as irmãs estavam prestes ali a agir contra o Primordial, a tomar uma atitude, Nibelung retornou a Teyvat. Foi nesse momento que elas foram aprisionadas e o restante dessa história você já conhece. Depois de ouvir toda essa história aí, Columbina explicou às Irmãs da Lua a atual situação de Nordcry, doutor, que tinha acontecido tudo ali. E então, eis que surge uma revelação extremamente importante. O Kuvak não é uma energia originada das Irmãs da Lua. A energia que existe em Nordcry, após o nascimento das luas, era a mesma das outras regiões de Teyvat. Quer dizer, então por que tudo em Nordcry tá cheio de Kuvak? E a resposta está na própria Columbina. Calma que vocês vão entender. Para ajudar a Columbina a enfrentar o Dottori, as irmãs decidiram transferir suas autoridades para sua irmã mais nova. Columbina tomou então uma decisão extrema. Ela decidiu morrer, deixando sua alma no reflexo da lua. Seu plano era fazer com que Lu-Notar, seu fragmento na realidade, ressoasse com sua alma aprisionada, funcionando como uma âncora que permitiria seu retorno no futuro. O reflexo da lua, ele funciona como uma prisão para a divindade. Então, como a Columbina iria deixar sua alma ali, que na teoria é sua divindade, isso permitiria que ela retornasse para Nordcry. Sendo mais específico, permitiria que seu corpo retornasse à realidade. Zera, eu não tô entendendo nada. Vamos lá. Para ajudar a Columbina na luta contra o Dottori, as irmãs transferiram suas autoridades e assim a Columbina passou a ser a deusa da lua definitiva, ganhando as autoridades, aquele poder brutal, e com isso as irmãs se tornaram meros mortais. Como último pedido, Columbina enviou as irmãs de volta à realidade e colocou em prática o seu plano. Ela deixou a sua alma, reflexo da lua, e sacrificou o seu corpo, espalhando-se como um Kuvak sobre Nordcry. E também ela pegou a sua autoridade e escondeu na lua gelada. Então, o Kuvak que existe em Nordcry nada mais e nada menos do que o próprio poder da Columbina que banhou essa nação. Mas como é que pode um negócio desse acontecer? Quando o viajante chegou em Nordcry já tinha Kuvak para tudo que é canto, então quer dizer que a Columbina já tinha banhado essa região com seu poder? Sim, ela fez isso no reflexo da lua. Mas isso não aconteceu depois na história, Zera? Pois é, mas é aquilo que eu falei, o paradoxo. É a mesma coisa da Raiden, que plantou uma árvore no presente, sendo que a árvore já estava plantada. Apesar de tudo que a Columbina fez, o viajante e os outros também tinham que ajudar ela para que seu corpo fosse manifestado em Teyvat. Inclusive, ela deu algumas instruções, pelo que eu entendi, e ela confiava plenamente que os seus amigos iriam ajudar ela nessa situação. E de fato, como eu falei no vídeo passado, a Sandrone desenvolveu uma fórmula para trazer a Columbina de volta, e uma coisa muito importante era trazer a lua gelada para Teyvat. Por quê? Porque a Columbina só conseguiria se manifestar se a sua autoridade, seu corpo e alma se juntassem no mesmo canto. Eu não disse pra vocês que ela tinha derramado seu corpo em Nordcry? Então ele já tava lá. Lu-Notar não é um fragmento da alma da Columbina? Então sua alma também já tava lá. A única coisa que faltava era a lua gelada e tava com as autoridades lunares. Então a fórmula, ela só iria se completar se a lua gelada fosse trazida para Teyvat. Aí a união dos poderes iria acontecer e a Columbina se manifestaria. Vamos continuar aqui exatamente da onde paramos na primeira parte da minha análise, que foi no momento em que o doutor chegou na cidade de Nasha. Depois de chegar na cidade, o Dr. assume a forma do herege da lua falsa e, movendo apenas um dedo, o cara consegue abrir o céu falso. Ele conseguiu fazer isso porque estava em posse da autoridade do espaço. E aqui entra uma teoria minha. Eu acho que a pessoa que criou o céu falso de Teyvat foi Asmodei. Eu sei que quando a gente fala sobre a remodelagem de Teyvat, o livro Antes do Sol e da Lua menciona Primordial, junto com a Naberius, né? Mas, cara, esse aspecto meio carmesim do céu falso, quando ele se abre, me lembra muito o poder da Asmodei. Então, como também ela é a portadora da autoridade do espaço, faz sentido a gente pensar que o céu falso é criação da sombra do espaço. Após abrir o céu falso, o doutor criou
criou uma espécie de arena em forma de mão e levou o viajante, a Lauma e o Plince e a Nefé para os céus. Enquanto isso, a Sandrone permaneceu na cidade de Nasha, dando continuidade à sua fórmula para trazer a Colombina de volta. Teve alguns inscritos que perguntaram para mim, Zera, mas qual seria o motivo que é essa mão? Por que o Doutor criou uma arena nesse formato? E eu particularmente não encontrei nenhuma resposta. Acho que é só questão estética mesmo. E é isso. Talvez tenha algo meio filosófico. A mão representa, sei lá, autoridade, mas do ponto de vista da lore, eu não vi nenhuma explicação. É engraçado também, porque essa plataforma, ela fica quase colada no céu falso, né? Ou talvez seja uma impressão errada minha, porque quando você vê ali o Doutor abrindo, e pensando ali na distância da mão para o local onde foi aberto o céu falso, parece que é algo próximo. Mas continuando, a arena é criada, o Doutor luta contra o viajante e os demais e sem nenhuma dificuldade. Se o Doutor já estava vencendo o viajante e a sua trupe com uma medula artificial incompleta, imagina ela completa. Pois é, basicamente todo mundo ali é humilhado. Inclusive, todos eles, tirando o viajante, são aprisionados em uma espécie de dimensão alternativa pelo The Doctor. E o Doutor fez isso na intenção de tentar convencer de novo o viajante a se tornar seu aliado. Com o passar do tempo, porém, o Doutor percebe todo o esquema ali do grupo. Eles estavam ganhando tempo para que Sandrone concluísse o processo de retorno da Colombina. No momento em que Doutor dá sua última chance ao viajante para mudar de lado, Sandrone aparece. Doutor então derrota o viajante sem grandes dificuldades e mata a Sandrone. Eu particularmente achei essa morte meio constrangedora. Por quê? Todo mundo sabe que a Sandrone não morreu. Ela vai ser lançada no futuro. Sandrone não é como o Capitano, ou La Signora, ou o próprio Doutor. Ela tem um visual de personagem jogável. Ela se encaixa perfeitamente no sistema de amizade do Genshin. Ela é uma personagem que, tem uma conexão muito forte com a Colombina, que é uma das principais. Então, pelo amor de Deus, Sandrone não morreu. E eu disse que isso era meio constrangedor, porque tava óbvio que a personagem vai voltar no futuro. É como se fosse assim, a galera que assiste Dragon Ball, Goku morrer. Não é um negócio que, tipo, adianta você fazer criar todo um ambiente. Que tristeza, o Goku morreu. A gente sabe que o Goku vai voltar. É a mesma coisa com a Sandrone, por isso que eu não fiquei tão impactado. É óbvio que a Sandrone vai voltar no futuro e com um visual novo, assim como aconteceu com Scaramouche. De toda forma, o Doutor acreditou que ao eliminar Sandrone, isso seria o suficiente para interromper a fórmula, mas não. Pois o núcleo, ele achava que estava com a Sandrone, na verdade estava no Polônia. Assim, quando Vark, Arlequino e Nicole uniram suas forças para trazer a Lua Gelada para Teyvat, a fórmula finalmente foi completada. Eu já havia explicado isso anteriormente, mas a ideia da Colombina, esse plano todo de trazer a Colombina de volta, funcionava assim. A Colombina iria deixar sua divindade no reflexo da Lua, que é aquela dimensão que a gente abordou na parte 2 dessa análise, para que Lunotar posteriormente servisse como uma âncora e puxasse sua alma do reflexo de volta para Teyvat. Contudo, isso só poderia acontecer, a Colombina só retornaria e a sua alma, corpo e a autoridade estivessem concentrados no mesmo local. O corpo da Colombina já estava espalhado por Nodicry, na forma de Kuvak. Notar também já estava presente em Teyvat, sendo assim sua alma estava lá, né, um fragmento. O único elemento que faltava seria a autoridade e a Colombina escondeu na Lua Gelada. Então, quando Arlequino e os outros trazem a Lua para Teyvat, o ritual é concluído e Colombina retorna. Dessa vez com os olhos abertos. Colombina sempre manteve os olhos fechados porque acreditava que o mundo era repleto de mentiras e falsidades, e por isso se recusava a enxergar Teyvat. Agora, porém, ela não via mais necessidade de continuar usando suas vendas. Ver os seus amigos, colegas, todo esse momento para ela, querendo ou não, era algo importante. Depois de fazer um retorno épico, Colombina junto com o viajante vão lutar contra o Doutor, e aí nesse meio tempo a Bina consegue roubar a medula da Lua iridescente de Doutor, e assim traz todos os seus amigos de volta. Eu comentei isso no meu react, mas acredito que a responsável por controlar a autoridade do espaço, pensando nas luas, eu acho que era a Lua iridescente. Eu falo isso por conta da cor carmesim, que é algo presente na Asmodee também, que controla o espaço, então acho que tudo tá meio que conectado. Eu fui dar uma pesquisada no Doutor, se vocês perceberem bem, na hora que você luta contra ele, ele usa as medulas de forma diferenciada. Cada medula faz uma coisa, mas, tipo, a medula iridescente
tem um efeito assim que não faz muito sentido pensando na autoridade do espaço. Acho que dá pra gente considerar mais o que aconteceu na quest. A Colombina pegando a medula da Iridescent e trazendo todo mundo ali que tava numa dimensão alternativa e volta pra Teyvat. Com o suporte brutal de Colombina, o grupo finalmente consegue derrotar Dottore. Mas não se engane, eu duvido muito que ele tenha morrido. Primeiro porque no encerramento do ato apareceu aquele glitch muito esquisito. Foi uma coisa que vocês falaram pra mim. E, dando uma pesquisada, eu vi que no momento em que esse glitch aparece, é possível ver um código Morse. Foi isso que algumas pessoas notaram. E esse código fala sobre o Dottore, que assim, dá a entender que ele não morreu. Mas, independente disso, a maior prova que o Dottore vai voltar é aquilo dele queimando a Irminsul. Não, isso não foi uma miragem. De fato, isso vai acontecer e foi confirmado por um dos devs de Genshin Impact. Dottore ainda deve voltar pra história e eu até acho, não duvido, da Royalverse, por algum motivo aí, fazer uma espécie de aliança do viajante com o Dottore. Eu, pelo menos, acho muito massa isso quando acontece em histórias do protagonista se juntar com um vilão só pra resolver um problema, sabe? O Dottore, por mais que seja um personagem imundo, ele tem umas ideias interessantes quando fala sobre a perspectiva dele a respeito dos deuses, de como Teyvat funciona, a questão das ordens que foram estabelecidas pelo Primordial. Então é um personagem muito inteligente, tem essa personalidade forte. Aí eu acho que seria muito massa, assim, ver uma aliança temporária do Dottore com um viajante pra resolver, sei lá, alguma coisa relacionada ao Primordial, às sombras, não sei. Depois que o Dottore foi derrotado, pessoal, a Lua Gelada permaneceu em Teyvat. Nordcry começou a retornar ao normal. A fronteira foi estabilizada, mas tudo indica que esse desastre envolvendo o Dottore fez com que Teyvat se tornasse mais facilmente detectável pelo abismo. Isso foi o que a Nicole falou. Então, o que dá pra gente extrair? Que a fronteira, esse local que é protegido pelas bruxas da Exensarchium, a propósito, elas estavam na fronteira enquanto a treta tava acontecendo, né, lidando com os problemas lá, mas dá a entender que a fronteira serve pra ocultar a presença de Teyvat, talvez, no universo. A gente sabe que existe o abismo em outros locais, fora desse mundo. Vimos que parece que estava no planeta da Skirk. Turtalog também abordou um pouco essa questão. Então, pode ser, galera, que aquilo que tá destruindo o universo, e foi algo que a Nicole viu, os gêmeos também viram vários mundos destruídos, pode ser que isso tudo tenha relação com o abismo. Faz sentido a gente pensar nisso um pouco, porque depois de concluir a história de Teyvat, o abismo pode ser o gancho para a expansão da lore. O viajante talvez procurando o ser que é responsável por espalhar o abismo no universo, que deve ser uma divindade absurda, não sei. Voltando agora pra quest, depois de conversar com a Nicole, o viajante conversa com a Arlequino e descobre que, a pedido da própria Sandrone, Arlequino ficou responsável por levar seu núcleo e o de Polônia para o Instituto de Pesquisa de Fontaine. E aí já esperem, tá? Algum tipo de atualização intermediária, assim como o Scaramucci em Fontaine, com a Sandrone retornando. Um novo visual e tal. Pode ser até aquela personagem lá que não apareceu a silhueta. A Royalverse escondeu porque é um novo visual da Sandrone. Pode ser. Enquanto Arlequino foi pra Fontaine, Scaramucci decidiu retornar a Sumero pra ajudar Nahida a lidar com os problemas causados pelo Dottore. Isso é até uma coisa que eu fiquei pensando também, que o Dottore vai voltar. O Scaramucci é um personagem muito conectado com o Dottore. Então, por mais que a participação dele tenha sido muito grande no capítulo Nordcry, eu acho que era pra ele ter um confronto com o Dottore. Por mais que, sei lá, velho, seja algo mais simples, mas meu sonho era ver ele dando o golpe final no Dottore. Mas eu queria que ele tivesse um confronto, sabe? Eu sei que ele ajudou na fórmula, sim, o Scaramucci ajudando, a Colombina não ia conseguir retornar, mas eu queria presenciar um encontro do Dottore com o Scaramucci, e até que isso faz sentido, né? Porque, olha, o Dottore vai queimar a Irminsul. O Scaramucci tem um núcleo formado em parte pela Irminsul. O Scaramucci apagou a sua presença na Irminsul, e o Dottore vai queimar. Será que de algum jeito as pessoas não vão se lembrar de novo quem é o Scaramucci? Ou será que o Dottore não vai conseguir acessar essas informações que estão bloqueadas nas mentes das pessoas? Porque, por exemplo, né, o fato de Scaramucci nunca ter existido, isso meio que foi uma alteração na mente das pessoas. Então, pode ser que esse seja um dos motivos do Dottore ir atrás da Irminsul, tentar coletar essas informações, não sei. E pensando aqui, mas a Irminsul, essa questão do Dottore queimar essa árvore pode ser um ponto de ligação aí com o Scaramucci também e para arcos futuros. A respeito do Caramujo é isso. Agora, a Colombina, meu povo, ela passou a viver ali com os herdeiros da Lua Gelada, por recomendação da Laum. Então, no ato 8, a gente viu ela conversando com o viajante e soltando uma bomba colossal
sal de lore. Colombina revelou que a nave dos gêmeos foi colocada na Lua pelos princípios celestiais. Talvez porque a nave fosse hostil ao mundo ou por algum outro motivo ainda desconhecido. De toda forma, Colombina e o viajante abrem um portal e partem rumo à Lua. Para chegar até a Lua, galera, o viajante e a Colombina utilizaram uma passagem criada pela própria Colombina. Portanto, durante esse percurso, a gente viu um pouco do passado de alguns personagens de Nod Cry, como Lauma, Nicole e Sandrone, e até mesmo um pouco do passado do viajante. A Colombina percebeu que no início da jornada do Traveler, o Gêmeo do Abismo costumava aparecer por perto apenas para observá-lo. Um exemplo claro disso é mostrado no teaser de história Iremos Nos Reunir, onde o Gêmeo do Abismo observa o viajante lutando contra alguns Silishurs em Montas. Por incrível que pareça, tem algumas pessoas que perguntam, quando eu solto esse vídeo no canal, quando eu utilizo ele para ilustrar algum momento, de onde é que foi que você tirou esse vídeo e tal? E foi do YouTube, pô. E ele é canônico, ok? Depois de uma longa travessia, a Colombina e o viajante chegaram à Lua e observaram Teyvat de longe em uma cena simplesmente absurda. Acho que esse daqui foi um dos momentos mais épicos do Genshin, porque além de vermos Teyvat por completo, também conseguimos enxergar na Lua a nave verdadeira dos gêmeos. Não é uma lembrança, não é uma memória, é a nave real. Não sei se vocês se lembram, mas o céu verdadeiro de Teyvat, ou melhor dizendo, o universo que a gente viu ali ao redor de Teyvat é vermelho. Isso foi mostrado na animação da Skirk Star Odyssey. Então fica a pergunta, se o universo é vermelho, por que foi que a gente viu nesse ato 8 de Nod Cry ele azul? E a resposta é simples, porque nós estávamos dentro do céu falso. A lua gelada foi trazida para dentro do céu falso. Colombina confirmou isso nessa quest. É até por esse motivo que ela não é mais rejeitada pelo mundo. Então, o universo azul, na teoria, é dentro do espaço criado pelo próprio Primordial. O que é bizarro, né? Eu imaginava que esse espaço seria menor, mano, mas não. É algo brutal. Bom, depois de conversar com a Colombina um pouco, o viajante entrou na sua nave, leu alguns registros e descobriu algo interessante. A nave dos gêmeos já havia passado por Teyvat antes mesmo deles chegarem a mais ou menos ali 500 anos. Ué, Zera, como assim? Então quer dizer que o viajante passou por Teyvat 2 vezes? Isso mesmo. Depois que Aether e Illumine tiveram seu mundo destruído, eles passaram a viajar pelo universo em busca de um novo lar. Eu sempre achei que os dois viajaram juntos com o corpo deles mesmos, sabe? Mas não, eles estavam dentro de uma nave e inconscientes. Estavam hibernando e quem realmente estava procurando por um planeta habitável era a própria nave. Parece que existia uma espécie de IA na nave dos gêmeos que era responsável por procurar um mundo adequado para eles. Quando a nave encontrasse esse mundo, ela despertaria os irmãos, mas isso na teoria não aconteceu. Então, resumindo, a nave não era apenas um meio de transporte, ela possuía inteligência também e capacidades absurdas de terraformação, podendo alterar a litosfera, a atmosfera e a biosfera de um planeta inteiro. Durante essa busca por um mundo apto, a nave chegou a passar por Teyvat há muito tempo, mas por não considerar o lugar bom, ela continuou viajando pelo espaço por milhares de anos. Depois disso, há cerca de 500 anos, mais ou menos, ela apareceu em Teyvat de novo e foi forçada a pousar em Nod Cry. O viajante permaneceu dormindo até ser encontrado pelo Gêmeo do Abismo. Mas espera aí, Zera, Aether e Illumine não chegaram juntos em Teyvat? E é aí que entra o mistério. Por mais que a cena inicial dos gêmeos mostre os dois chegando em Teyvat, 2 estrelas, né? Tem alguma coisa muito errada aí. Porque quando o viajante foi despertado na sua nave, o Gêmeo do Abismo apareceu do lado de fora. Uma das hipóteses levantadas pelo próprio viajante é que seu gêmeo pode ter descido em Teyvat na primeira vez que a nave passou por esse mundo. Só que essa teoria não me convenceu muito. Por quê? O Scaramucci disse pra gente na sua quest Interlúdio que o primeiro destino do Gêmeo do Abismo quando chegou em Teyvat foi Canherion. Inclusive, os primeiros registros da Irmissul é realmente do gêmeo chegando em Canherion. Mas, na época que ele chegou nessa nação, quem governava tudo já era a dinastia Eclipse. Ou seja, cronologicamente falando, o Primordial já havia chegado em Teyvat e remodelado tudo. Porque vamos lá, antes da dinastia Eclipse, a gente teve a dinastia da Lua Carmesim, que tinha como base a Lua Carmesim. A Lua Carmesim é a Iridescente, foi criada pelo Nibelung. A Iridescente só se tornou carmesim depois que aconteceu a Guerra da Chama Funerária, então o Primordial já tinha chegado. E aí o que a gente imagina, que a gente entende da história, é que Canherion foi estabelecida depois que o Primordial já estava em Teyvat. Então não faz sentido o gêmeo ter descido na primeira passagem da nave por Teyvat, porque isso aconteceu há muito tempo. Antes mesmo da Lua Gelada ser criada e do Primordial chegar nesse mundo. Então fica a dúvida.
será que a teoria do viajante tá certa mesmo? Será que o Scaramucci disse tá certo? Pra mim não parece que o gêmeo caiu de forma intencional em Teyvat, até porque ele perdeu suas memórias. Mas Eira, e o gêmeo não caiu na época que Caelham já estava formada? Por que tem aquele cartão lá falando que a Universitas Magistro, que é uma organização de Caelham, detectou os gêmeos chegando nesse mundo? Então, aí é que tá. Eu acho que o que eles detectaram, na verdade, foi a chegada do viajante, não do gêmeo. Pra resumir, galera, existe um buraco enorme na lore a respeito do gêmeo do abismo chegando em Teyvat. Isso foi colocado de forma proposital pela Royoverse para deixar a gente confuso. No momento eu não consegui achar nenhum tipo de explicação para isso, então vamos esperar aí os próximos episódios. Eu achei muito interessante o fato da nave dos gêmeos possuir inteligência própria. Eu sei que já existem algumas teorias dizendo que a IA seria o primordial, não sei o que. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer uma análise aqui pro canal. Mas o simples fato da nave ser capaz de terraformar um planeta me lembrou muito o que o Primordial fez com Teyvat, que ele remodelou. Cada vez mais eu tenho a impressão que o Primordial veio do mundo dos gêmeos. Mas enfim, continuando, depois de visitar a sua nave, o viajante encontrou um visual que ele e seu gêmeo costumavam a usar, e em seguida a Colombina fez uma pergunta muito interessante. Você considera Teyvat seu lar? Antigamente a resposta para isso era simples: onde meu irmão ou minha irmã estiver, esse é meu lar. Mas agora as coisas mudaram. Depois de tudo que o viajante passou, sua jornada com seus amigos, Paimon, tudo, hoje ele considera Teyvat como sua casa. A Colombina até questiona: mas e se você descobrir a verdade sobre Teyvat? Será que sua opinião, a sua visão vai mudar? E ele diz: acho que não. Isso me faz pensar, galera, que Teyvat não vai ficar pra trás na história do Genshin. Eu sempre imaginei assim. Atualmente estamos no capítulo Teyvat, quando ele acabar, o viajante vai para outro mundo, se aventurar com outra galera e assim vai. Mas não, Teyvat vai continuar sendo o ponto central da narrativa, porque essa vai ser a casa do viajante. Isso me faz pensar até que o viajante pode deixar Teyvat, mas com a intenção de procurar, por exemplo, aquela tal força que está destruindo os mundos. Então não é que ele está saindo do mundo para explorar, para começar uma nova aventura, não é isso. Acredito que vai ser mais na intenção de proteger a sua casa. Isso significa que no futuro vamos retornar diversas vezes para Teyvat, já que esse passou a ser o verdadeiro lar do viajante. Até consegui imaginar, velho, o viajante indo para outros planetas, conhecendo outras raças e aí voltando para Teyvat, conversando com o seu pessoal. Eu conheci a galera lá no planeta Taos. Vai ser engraçado ver o viajante compartilhando um pouco das suas viagens com seus colegas de Teyvat. Aqui um aviso muito importante, galera. Eu vou rejogar toda a história do Genshin. Estou planejando isso para fazer uma espécie de recapitulação para mim mesmo. Então, se vocês quiserem ver um pouco dessa jornada minha, vou estar postando lá no meu outro canal, no Lives do Zeraverso. Vou jogar os atos da história principal, algumas quests lendárias, tudo isso em off, tá? Eu vou gravar e vou postar no canal. Se vocês quiserem acompanhar, link do canal está no comentário fixado. Talvez vocês não se lembrem, mas no prólogo de Montsas foi dito que o viajante teve seus poderes selados pela Asmodei. Agora, como a Colombina se tornou a deusa trilunar, ela conseguiu remover parte dessas restrições da Asmodei, permitindo que o viajante recuperasse uma parte do seu poder original. Então nosso viajante aí está ficando cada vez mais forte. Já treinou com a Skirk, já fez outros treinamentos, está recuperando seus poderes. Daqui pro final do capítulo Teyvat, o menino vai passar a Zhongli e todos os outros personagens que são fortes nessa lore. No final do ato 8, a gente teve aquela conversa clássica sobre o futuro da lore, que já confirmou, de novo, que vamos ter Snezhnaya esse ano. Então, falando sobre Snezhnaya, a Colombina reafirmou que esse é um lugar extremamente frio e que suas cidades são construídas ao redor de uma grande tocha chamada Krensik. Atualmente, quem controla grande parte do que acontece em Snezhnaya são Pulcinella, Pantalone e Pierro. A Colombina não sabe exatamente como o poder é dividido entre eles, mas tudo indica que cada um é responsável por domínios muito específicos. Ela também comentou que o termo Mistilten era constantemente mencionado quando os Fatui falavam sobre o projeto Inverno ou Stuza. Esse projeto já foi citado anteriormente na lore, ainda não sabemos muito sobre ele, mas ele envolve a maioria dos mensageiros atuais: Agli, Arlequino, Pulcinella, Pantalone e Pierro. Tudo indica que o projeto é liderado pelo Pierro. E assim, se eu tivesse que chutar, eu diria que isso está ligado
diretamente a grande rebelião da Tsaritsa. Mas o que seria o Mistilten? Na mitologia islandesa, Mistilten é uma espada encantada que originalmente pertenceu a Thrain. E olha que curioso, esse é o nome verdadeiro do capitão do Genshin, e ele era de Caerian, assim como o líder do projeto Pierro era de Caerian. Se eu tivesse que apostar, eu diria que Mistilten é algum tipo de arma que Snezhnaya está construindo com base no conhecimento dos Caerianos, com o objetivo de destruir os princípios celestiais e as sombras. O projeto Inverno, então, seria uma espécie de preparação para essa arma, que possivelmente utilizaria as 7 Gnoses. Claro que isso aqui é só uma teoria minha, ok? Vamos esperar a Royaverse revelar mais para ver se é isso mesmo. Como a Gnose Spyro ainda está com a Mavuika e o Pierro não apareceu em Nodcry e ele apareceu no trailer de Nodcry, acredito que quem vai pegar essa Gnose em Natlan vai ser o Pierro, de forma amigável ou não, servindo como uma espécie de gancho para Snezhnaya. O principal personagem do arco de Snezhnaya, como todo mundo sabe, será a Tsaritsa. Sobre ela, a Colombina apenas reforçou o que a gente já sabia. Ela é uma pessoa fria e profunda como o gelo espesso sobre um lago. O povo de Snezhnaya não sabe exatamente qual seria a autoridade da Tsaritsa, e antes que você pense que isso daqui seria a autoridade elemental, pelo que eu entendi, não. Isso que está se referindo ao ideal do Arconte. O Venti não é o Arconte da liberdade, Zhongli dos contratos, Raiden da eternidade. Então, a Tsaritsa, ninguém sabe dizer qual seria o seu ideal. Tem teorias que falam que seria um amor e faz sentido. Mas se é o amor, por que ninguém sabe disso? Porque esse amor foi congelado, digamos assim, depois que a Tsaritsa se endureceu após a morte do antigo Arconte Cry. Então, meu povo, é isso. Tá aí pra vocês a minha análise. Capítulo Nodcry pra mim foi excelente, um dos melhores do Genshin, e eu só quero ver como é que vai ser Snezhnaya. Acho que pode até superar Nodcry, tendo em vista que vamos ter coisas relacionadas a Tsaritsa, Fatui, princípios celestiais, muita coisa interessante. Portanto é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, por favor aí, não se esquece de esmagar esse like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade, é isso e até a próxima.